A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para compartilharmos com você de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, sendo essa a segunda lição deste segundo trimestre deste ano. O tema da nossa lição é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A lição de hoje é a lição de número 2, que fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. O nosso textuário está baseado em Efésios 1 e 3, que nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura em classe está em Efésios, a partir do capítulo 1, do versículo 13 e 4, e depois do versículo 9 a 14. Versículo 3 nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os primeiros, esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O objetivo da nossa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. O ponto central da nossa lição: Deus nos concedeu as bênçãos espirituais. A introdução da nossa lição: cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nesta lição veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo-o prudentemente e amorosamente, multiplicando os talentos que ele nos concedeu. Nesta lição também trataremos acerca das bênçãos espirituais concedidas aos eleitos em Cristo. Essas bênçãos representam a grandeza, a excelência e a perfeição do plano divino de salvação. Por isso, reflita a respeito da nossa vida cristocêntrica neste mundo e valorizar o papel importante do Espírito Santo no plano de salvação. É uma lição preciosa para a edificação espiritual de nossas vidas. Nosso primeiro tópico fala sobre a nova posição em Cristo. Dentro desse tópico está ali o nosso primeiro subtópico, que fala sobre a doxologia. Paulo apresenta textos sobre adoração e bondade de Deus, como está lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 14, que vai desde o versículo 3 até o versículo 14. Bendito, digno de louvor, como está ali no versículo 3. Para louvor e glória de sua glória, como está em Efésios, do capítulo 1, e depois versículos 6, 12 e 14. É um refrão
que se repete. Deus e Pai de Jesus Cristo é aquele a qual devemos adorar. Revela a natureza divina de Cristo Jesus. Amém? Após a saudação inicial, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, o apóstolo inicia uma sessão magnífica demonstrando a nova posição do cristão, agora redimido, para compreender isto. Devemos retroceder um pouco e analisar a condição do homem antes do sacrifício do Cordeiro de Deus. O próprio apóstolo já tinha falado aos romanos da maldita condição humana causada pelo pecado, como está lá em Romanos 3:23. Como também já os havia ensinado que por um homem, Adão, como está em Romanos 5:12, todos fomos feitos pecadores, e que desde Adão até Moisés, representante da lei, todos estávamos debaixo da consequência do pecado, a morte, como está em Romanos 5:14. Então existia a necessidade de uma remissão e redenção. Ela veio por intermédio de Jesus Cristo. Ontem e hoje, inseridos nele, somos participantes da vida eterna por intermédio da sua graça, como está em Romanos, no capítulo 5, versículo 15 e 20. Continuando aqui, dentro desse tópico, uma nova posição em Cristo, o apóstolo Paulo agora apresenta esta nova posição aos crentes efésios. No versículo 3, ele apresenta a nova posição do salvo pela graça que agora está em Cristo Jesus. E por estar nele, faz-se participante das suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como está no capítulo 1 de Efésios e no versículo 3. Glória a Deus. Por isso, queridos irmãos, em Cristo significa que o crente vive e age agora na esfera de Cristo Jesus. O novo ambiente do redimido é da união com Cristo. Em Cristo, o crente tem comunhão conscientemente com o Senhor, e nesse relacionamento sua própria vida é considerada a vida de Cristo, manifesta através dele. Essa comunhão com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo é uma dádiva de Deus mediante a fé. E finalizando aqui, indo para a finalização do nosso primeiro tópico, nós colocamos aqui algum destaque. A Bíblia contrasta a nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada em Adão. Enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pecado, condenação e morte, nossa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, vida no Espírito, graça abundante, retidão e vida eterna com o Senhor. Continuando aqui o nosso destaque, nesta sessão majestosa, o apóstolo Paulo escreve sobre as bênçãos pertencentes à igreja, ou para a igreja, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Essas bênçãos incluem nossa união com Cristo, nossa posição, assentados com Ele nos lugares celestiais. E a nossa adoção, redenção e eleição, todas as dádivas espirituais e habilidades para o serviço de Deus. Também provém todas as bênçãos espirituais que Deus nos dá a cada crente no momento da salvação. A síntese do tópico 1, as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Seja agradecido. Louve, adore e glorifique ao Senhor. Vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição, uma vida cristocêntrica neste mundo.
O comentarista da lição apresenta este assunto da seguinte maneira. Primeiro, a nossa redenção foi dispensada a nós por intermédio do derramamento da sua graça, de acordo com o mistério de sua vontade. Segundo, que na plenitude dos tempos Deus fará congregar todas as coisas em Cristo. Terceiro, e que fomos feitos herança dele, aonde, segundo o conselho da sua vontade, fomos eleitos e predestinados para sermos louvor da sua glória. Devemos entender, porém, que agora que possuímos uma nova posição em Cristo, temos uma nova consciência, que somos participantes do magnífico plano de salvação, elaborado na fundação do mundo e executado em Cristo Jesus, onde tem por objetivo principal trazer os pecadores para a salvação, ou a salvação ofertada por ele, Cristo Jesus. Aqui tentarei explicar os três termos fundamentais do segundo tópico: mistério da sua vontade, plenitude dos tempos e louvor da sua glória, trazendo o conceito desejado pelo apóstolo Paulo ao transmitir a sua mensagem aos Efésios. Primeiro subtópico desse tópico fala sobre mistério da sua vontade. A graça de Deus foi derramada sobre os crentes de acordo com o mistério da sua vontade. Paulo não quer dizer que a vontade de Deus é secreta, de maneira que as religiões de mistério da Ásia Menor ensinavam. As religiões de mistério sustentavam que as expectativas divinas estavam fundamentadas, ocultas a todos, com exceção de uns poucos iluminados, a passo que, para Paulo, mistério significa a revelação de um componente do plano de Deus. De modo que ele agora pode ser entendido por todos. Especificamente, o mistério envolve o cumprimento do plano de Deus de tornar a congregar todas as coisas no Messias, Cristo Jesus. Nosso segundo subtópico, plenitude dos tempos. Quando o apóstolo refere-se à dispensação da plenitude dos tempos, ele transmite a ideia de períodos consecutivos da história que deverão ser completados ou coroados por uma era que irá suplantar todos os períodos anteriores. Nesse período, o objetivo ou coroamento do propósito redentor de Deus em Cristo será reunir todas as coisas no céu e na terra sobre uma única autoridade, a de Cristo. A expressão todas as coisas aqui inclui tanto a criação terrena quanto a celestial. Nosso terceiro subtópico, louvor da sua glória. Agora, os redimidos somos também participantes do propósito de Deus para louvor da sua glória. Quando lemos o versículo 12 e o 13, entendemos que não somente os judeus, o nós do versículo 12, que segundo o apóstolo foram os primeiros a esperarem em Cristo, foram chamados para louvor da glória de Deus. Agora nós, o vós do versículo 13, como salvos, pela graça mediante o propósito de Deus, fomos selados pelo Espírito Santo, onde temos a garantia de nossa herança e somos propósito de Deus para louvor da sua glória. Glória a Deus. Por isso nós devemos louvar e glorificar ao Senhor. A síntese do tópico 2, os decretos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Agora vamos para o tópico 3 da nossa lição, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. A palavra penhor significa garantia, o que garante o cumprimento de um dever ou obrigação. Ou seja,
é aquilo que nos assegura de algo que a nós foi prometido. Onde, nesse caso, o algo refere-se à herança eterna nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo nos ensina que, a partir do momento em que cremos em Cristo e nos arrependemos por termos aceitado o Evangelho da salvação, somos selados com o Espírito Santo da promessa, como está lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13. Assim como o selo indicava a propriedade autêntica, o Espírito Santo na vida do cristão indica que ele é propriedade de Deus. O Espírito é a garantia divina das bênçãos futuras e uma antecipação da vida eterna e do poder vindouro. A herança eterna dos cristãos inclui tudo o que ele prometeu. Não se esqueça disso. Agora, selados com o Espírito Santo, aguardamos dia do nosso resgate. Como está lá em Efésios 1:14. Onde Deus nos chamará como sua propriedade para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, no qual fomos selados, é apresentado pelo apóstolo Paulo como penhor da nossa herança e representa a uma antecipação do que vamos experimentar na glória. Ele nos faz sermos participantes de um pouquinho daquilo que a nós será dispensado quando fomos resgatados como possessão de Deus. O destaque: o Espírito Santo é o penhor ou o sinal da nossa herança. Uma primeira prestação ou parcela inicial, para que você entenda. Não se esqueça disso. Na presente era, o Espírito Santo é concedido aos crentes como parcela ou quinhão inicial, por conta do que vamos receber no futuro. Sua presença e obra em nossas vidas é uma entrada por conta da nossa herança que vamos receber. Deus derrama seu Espírito sobre todos os seus filhos como um penhor, ou para prover um pagamento inicial da herança daqueles que em seu reino eterno, porque aplica a eles toda a obra poderosa de Deus na redenção. Querido irmão, nós precisamos entender isso. A presença do Espírito Santo de Deus em nós, nos dias de hoje, é algo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, para que nós venhamos sentir um pouco da glória de Deus. Síntese do tópico 3, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Billy Graham, numa de suas frases, ele escreve assim: eu nunca soube de alguém que aceitasse a redenção de Cristo e depois se arrependesse. Creio que você não está arrependido de ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você tenha se arrependido de ter aceitado, de ter se rendido a Ele. Finalizando aqui a nossa lição, a conclusão do nosso primeiro tópico da nossa lição, que nós falamos aqui, concernente àquilo que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas e da forma como Ele fará uma nova posição em Cristo. Então, dentro desse tópico, a gente pode tirar alguma coisa. Então, dentro desse tópico, o Pai nos dá a eleição. O Pai nos concede a predestinação. No segundo tópico, a nossa lição, o Filho nos traz a redenção, a remissão das ofensas e nos faz herança. Terceiro tópico, o Espírito Santo, ele nos traz o selo, nos faz propriedade de Deus e ele mesmo nos encaminha e nos garante a salvação. Querido irmão, as bênçãos de Deus
são espirituais. As bênçãos de Deus vêm dos lugares celestiais, vêm do alto, vêm do céu, vêm do trono da graça. Porque Deus nos elegeu para sermos santos. Deus nos predestinou para sermos filhos. Deus nos fez agradáveis para si. Deus nos remiu através do sangue de Cristo Jesus. Deus nos acolheu para a sua vontade redentora. E Deus nos revelou a palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, para que nós viéssemos entender o plano, para que você venha entender o plano de salvação. E também Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa, para que essa garantia tenha a validade da promessa. Então, querido irmão, em Cristo somos abençoados através de Cristo e de sua obra salvadora, redentora na cruz do Calvário. Então, este relacionamento, ou se relacionar-se com a nossa experiência de conversão, de mudança de vida, porque antes nós andávamos em treva, mas agora nós andamos na luz. Agora somos filhos da luz. Antes nós estávamos na velha natureza, no homem chamado Adão. Fomos escravizados, fomos libertos, porque agora somos filhos da luz. Tudo tem um propósito de louvor e glória para Deus. Tudo vem de Deus na sua vontade e termina na sua glória. Que você possa entender isso, possa compreender isso, de que tudo vem de Deus na sua vontade e termina na sua glória, como está lá em Atos 17 e 28. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa louvar, adorar o nome do Senhor, engrandecer a Ele de uma maneira muito especial. Que Deus te abençoe.